Muito bem, queridos e amados que estão me ouvindo através deste canal de YouTube. Já convido você para inscrever-se no canal. Com certeza você será ricamente abençoado através das mensagens. Que você inscrever-se e ser inscrito, também assinar-se no canal para receber as notificações de novas mensagens da Palavra de Deus. Convido você a abrir a Palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 22, o versículo 13, que fala a respeito da profecia de Micaías. Diz assim a Palavra de Deus: o mensageiro que fora chamar Micaías falou dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles. Fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos Ramote Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Queridos que estão ouvindo esta mensagem em tom de reflexão aos nossos corações, com certeza você já deve ter ouvido o ditado popular: a voz do povo é a voz de Deus. Muitas vezes percebemos este grito popular como algo positivo e benéfico, amados. Mas, no entanto, em outras ocasiões notamos as multidões fora de si, inclinando-se à futilidade e ao erro. Queridos, esta mensagem que estou já anunciando em esta introdução, o tema desta mensagem é minoria versus maioria. E nós vemos as multidões fora de si. A realidade, amados, é que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Aliás, biblicamente, muitas vezes a falta de fé são ligadas às multidão ou à maioria. No Antigo Testamento nós vemos os gentios que sempre foram maioria em relação ao povo judeu. Nem por isso tinham a verdade. Nem por isso andavam na verdade. Quem tinha a verdade eram israelitas e judeus. E em 1 Reis, capítulo 22, versículo 3, acabamos de ler aqui sobre a profecia de Micaías. Nós vemos, amados, 3 homens aqui. Nós vemos Josafá, que temia a Deus, e o profeta Micaías, que temia a Deus. Por outro lado, nós vemos Acabe e mais 400 profetas que serviam a Acabe. Nós vemos a maioria que serviam a Acabe e que serviam a imagem chamada Baal. De outro lado, nós vemos Micaías e Josafá que serviam ao Deus do invisível, ao Deus dos céus, ao nosso Senhor Jesus, ou seja, a minoria. E nós vemos aqui que os 2 reis estavam associados e fizeram aliança por causa de casamentos entre pessoas das suas famílias. Por isto havia aliança entre as trevas com a luz. Entre profetas malignos que ali estavam, não estava o profeta de Deus. Por quê?
porque apenas poderia estar ali pessoas que profetizavam somente o bem para o rei Acabe. Então ali havia alianças, união entre um servo de Deus, Josafá, e um servo das trevas, Acabe, que servia a uma imagem chamada Baal. Acabe era rei de Israel, dominava Samaria, enquanto Josafá dominava Judá. Só que quem tinha todo o poder, todo o domínio mesmo, era Acabe, porque era maior, ou seja, a maioria. E nesta época, Acabe, que tinha casado com a rainha Jezabel, filha de Etibaal, das nações dos Sidônios, adorava Baal e trouxe esse costume, esse ídolo, essa imagem para Israel, a ponto de o próprio rei deixar o Deus dos céus, deixar os mandamentos de Deus, deixar a lei de Deus para adorar outro Deus, sabendo que era errado, mas mesmo assim, por amor a esta mulher Jezabel, preferiu amar ao mundo, amar a mulher do que a Deus, ou seja, preferiu amar ao próximo do que era amar a Deus sobre todas as coisas. Preferiu amar uma pessoa iníqua do que amar a Jesus Cristo. E os mandamentos de Deus diziam que deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas. O mandamento também de Deus dizia, no versículo 3, não terás outros deuses diante de mim, não te curvarás para eles, não farás nenhuma semelhança do que há nos céus, na terra ou no mar, e não te curvareis para eles. Então, isto é o mandamento de Deus. E o rei Acabe conhecia como também Israel e os profetas, mas preferiam não dar ouvido à palavra de Deus, antes seguir imagens esculpidas por homens. Porém havia um ali, o rei Josafá, que continuava a andar na lei de Deus, juntamente com ele o profeta Micaías, que por ocasião não estava ali. Mas diz a Bíblia Sagrada que o rei Acabe faz um convite a ir para a guerra com Josafá, reunir as forças contra o inimigo. Josafá, por ser um homem de Deus, temente a Deus, por ser reto com Deus verdadeiramente, ele pensa, eu não irei para a guerra sem antes falar com Deus. Então ele diz, olha, eu vou, mas primeiramente vamos consultar a palavra de Deus. E quando ele diz isso, Acabe logo diz, tá bom, vamos consultar a palavra de Deus. E chama os 400 profetas. E é terrível isso, porque Josafá começa a ouvir várias profecias, e todos nós cristãos, para termos certeza de quando a revelação, a visão ou um sonho é de Deus, nós geralmente fazemos prova dos Espíritos, porque a Bíblia nos dá esta liberdade. E quando vem 2 ou 3, nós temos absoluta certeza que foi Deus que falou. Porém, aqui não vem só 3, nem 20, nem 100, nem 200, mas vem 400 dizendo a mesma coisa, que os reis teriam êxito, que o rei Acabe teria vitória e prosperidade no seu feito. A guerra já estava ganha, com certeza iria prosperar, com certeza iria triunfar, ou seja, o evangelho do triunfalismo. Só que o rei Josafá, por temer a Deus dos céus, por conhecer a Cristo, ele percebeu que algo estava errado, porque o rei Acabe não andava na lei de Deus, desobedecia a lei de Deus, adorava outros deuses, adorava outras coisas, não amava os seus semelhantes de verdade a todos, sua própria mulher. Ele tinha assassinado uma pessoa por inveja. Então este homem era totalmente contra a lei de Deus, contra a palavra de Deus. E Josafá, por ter discernimento de Deus,
ele percebe isso e diz: olha, Acabe, não tem outro profeta aí não. Porque ele sabia que os profetas, os 400, todos eles eram maioria, mas todos serviam e só falavam o que agradava o rei, ou seja, só falavam o que agradava o líder, o pastor, ou sei quem da igreja. Porque se falasse de outra maneira, seria expulso do púlpito. Talvez por isto que Micaías não estava ali, porque era desprezado, rejeitado e odiado pelo rei Acabe. Porque o próprio Acabe, em uma das ocasiões, falou que odiava a Micaías, porque simplesmente só profetizava o mal contra Acabe. Ou seja, só profetizava a verdade contra Acabe. Só profetizava que ele estava contra a palavra de Deus, contra a lei de Deus, os mandamentos, os 10 mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos de Deus. A lei moral de Deus não era obedecida por Acabe. Então, por causa disso, Micaías era odiado. E não estava ali entre os profetas. Porque todo profeta verdadeiro sempre está no canto. Geralmente não é Maria vai com as outras. Veja que esse profeta era rejeitado. Veja que esse profeta não tinha tanta chance e vez de pregar e de ganhar salário. Quem ganhava, quem era? Os 400. Então o rei Josafá percebe, tem discernimento e diz: olha, eu quero o profeta. Eu quero alguém que fala diferente. Eu quero alguém que fala a verdade, que não agrada a homens, mas que agrada a Deus. Eu já tenho uma palavra para você que está me ouvindo. Importa agradar a Deus e não aos homens. Importa você agradar a Jesus do que agradar a tua igreja, os teus obreiros ou o teu pastor. Importa você agradar a Deus. Viva a verdade, pregue a verdade, ande na verdade com misericórdia, com compaixão, com mansidão, sem andar em acusações malignas, sem andar em soberba, sem andar em ódio do teu próximo. Anda com calma, anda com paciência, anda com misericórdia, anda com firmeza. Deixa a vaidade, deixa o engano, deixa a mentira, vive a verdade, tenha compaixão do teu semelhante. E quando for a tua vez de pregar a Bíblia, prega a verdade, mas anda na verdade. E é isso que Josafá quer ouvir. Alguém que anda na verdade e prega a verdade. Então diz a Bíblia que foi o jeito o rei Acabe mandar chamar o profeta, que ele odiava. E diz a Bíblia que foram chamar. Só que o mensageiro que foi chamar, terrivelmente lança uma palavra de derrota para matar o profeta mesmo. E diz: olha, Micaías, todos os profetas lá só disseram coisas boas, profetizaram vitória e prosperidade. Que a tua mensagem seja parecida como a uma deles. Seja parecida como uma deles. Então a Bíblia diz que o profeta Micaías, ouvindo essa palavra, que ao meu ver é uma palavra de desânimo e de derrota e de fracasso, ele não dá ouvido a esta palavra de fracasso, mas diz: olha, o que o meu Deus me disser, isso falarei. Ou seja, importa agradar a Deus do que agradar a homens. E diz a Bíblia que, caminhando para lá, encontra os 2 reis assentados em tronos ali em Samaria. E logo o Acabe faz a pergunta: olha, Micaías, podemos ir para a guerra em Ramot-Gileade ou não? Então, em tom irônico, responde Micaías: vai, terás êxito, triunfarás. Então o rei percebe que ele está com um tom irônico. Ele pergunta: olha, Micaías, quantas vezes te conjurarei que me fales senão a verdade? Porque Micaías sempre falava a verdade. Doa a quem doer. Não tinha medo da liderança. Não tinha medo de falar a verdade, porque ele andava na verdade. Mesmo sabendo que não ia ter salário, não ia ter púlpito, ia ser rejeitado, cuspido, desprezado. Diz a Bíblia que até bofetada Micaías levou, por simplesmente dizer o seguinte: olha, pois então aí vai a verdade. Tu, rei, morrerás. E esses profetas aí é um
espírito de mentira que está na boca deles, porque eles não vivem a palavra de Deus, não obedecem à lei de Deus, os mandamentos de Deus eles não obedecem. Então quem usa eles são espíritos de engano e não o Espírito Santo da verdade. Porque o Espírito Santo da verdade, amados, creio eu, vai usar quem anda na verdade, não vai usar quem anda na mentira. E por mais que muitos que andam na mentira, de alguma forma aconteçam sinais e maravilhas, a Bíblia diz que poderão ser decepcionadas naquele dia. Porque a Bíblia diz que muitos vão chegar dizendo: Senhor,